Fala aí pessoal, beleza? Elias Wanaga para mais uma aula. E essa aula, meu irmão, a gente vai falar dele. Vamos falar dele, nosso querido stop loss, muito utilizado para não perder e quebrar a banca, ok? Não perder todo o seu dinheiro. Você tem que saber usar esse camarada aí, meu irmão. Se você quer ter consistência, você tem que saber usar ele. Porém, existem 3 tipos de stop loss. Só que a maioria só conhece 2. A maioria só conhece o stop loss financeiro e o stop loss técnico. Eu vou mostrar para você o 3º tipo, que para mim é a melhor forma de você utilizar stop loss na sua vida, e depois disso pode mudar completamente a forma como você faz as operações no mercado Forex, ok? Então, primeiro vamos entender aqui, o que seria o stop loss financeiro? Stop loss financeiro, como o próprio nome diz, é um stop loss que você leva em consideração o quê? O quanto que você pode perder. Você só está interessado em entrar na operação com essa informação. Quanto que eu posso perder aqui? Será que eu posso arriscar 10 dólares? Será que eu posso arriscar 50 dólares? Então esse é o stop loss financeiro. A maioria das pessoas que utilizam esse stop, o que ela faz? Ela considera o conceito de lote fixo. E aí ela usa até uma regrinha. Algumas pessoas usam essa regrinha. Por exemplo, algumas pessoas, alguns traders, até alguns profissionais, eles recomendam você utilizar, por exemplo, o lote 0,10 a cada 1.000 dólares, por exemplo. Então significa que se você tem 1.000 dólares na sua banca, todas as operações você vai abrir com lote 0,10. Que dá uma média aqui, cara, em torno de 1 dólar por pip. E aí, com base nessa informação, o que você faz? Poxa, se aqui, nessa operação aqui, eu vou colocar um stop loss aqui, que vai corresponder a 10 dólares ou a 50 dólares. Você que define quanto que é o seu stop loss financeiro. Então vamos supor que você tem uma banca de 1.000 e você quer colocar 5%. Você quer colocar 5%... Não, peraí. 5%. Você quer colocar 5% de risco. Então, 5% de 1.000, 50 dólares. O que você faz? Eu sei que eu só posso perder 50 dólares, eu estou utilizando o conceito de lote fixo, então eu vou colocar um lote 0,10, o máximo que eu posso ter de stop loss aqui nessa operação é 50 pips. Então você vai lá e faz a conta ali, onde que você está entrando, para onde que é o seu stop loss, coloca 50 pips e você sabe, bom, se bater 50 pips aqui no meu stop loss, eu sei que vou perder apenas 50 dólares. Então, essa é a forma como se utiliza o stop loss financeiro. O que acontece? Acontece que às vezes, esse tipo de conceito de usar o stop loss, ele não leva você a uma grande consistência. Porque o mercado, ele é meio que dominante, ele é soberano nesse ponto, ele faz movimentos que podem chegar facilmente e encostar no seu stop loss. Não necessariamente seria um stop loss de 50, pode ser um de 30, pode ser um de 10, pode ser um de 15, e aí o mercado pode tocar no seu stop loss com mais frequência. E aí a gente pula para o stop loss técnico. O que seria o stop loss técnico? O stop loss técnico é quando você utiliza a estrutura de mercado a seu favor. Então, por exemplo, aqui a gente estava vindo uma estrutura de alta, encontramos aqui uma região de resistência e o mercado ele reverteu, retestando essa última região dessa consolidação aqui, que era um suporte, tá? Então nessa região aqui, o mercado veio e retestou. Então aqui foi, por exemplo, o seu ponto de entrada, você entrou aqui. O stop loss técnico, ele fala que você precisa colocar e posicionar seu stop loss, no caso de uma venda, acima do último topo. Então aqui está o seu stop loss, exatamente acima do último topo. Se fosse uma operação de compra, por exemplo, você estaria comprando, por exemplo, no rompimento desse topo aqui, você entraria aqui e iria posicionar seu stop loss abaixo do último fundo. Então esta é a forma de você fazer o stop loss técnico, tá? Que eu também utilizo. Tá? Eu também utilizo o stop loss técnico, só que eu utilizo o stop loss técnico gerenciável, e aí entra o stop loss gerenciável. Como é que funciona isso? O mercado Forex, cara, é uma coisa incrível. Eu acredito que você consegue gerenciar o seu capital muito melhor do que se você estivesse operando no mercado brasileiro. Por quê? No stop loss gerenciável, cara, não importa o tamanho do seu stop loss. Pode ser de 50, pode ser de 30, pode ser de 100, pode ser até de 200. Se sua banca tiver condições para isso, o stop loss de 200 pips, você pode colocar e você vai determinar apenas o percentual de risco. Então, se você quiser apenas 1%, em qualquer operação você vai estar correndo apenas o risco de 1%. Não importa se o stop loss tem 30, 10, 15, 20, 50, 100 pips de stop loss. Por quê? Você vai fazer um cálculo e esse cálculo vai levar você a um risco de apenas 1%, independentemente do tamanho do seu stop loss. Então, por exemplo,
Qual é a vantagem de você utilizar o stop loss gerenciável? A vantagem é que você consegue trabalhar o fator de risco-retorno, ok? Então, quando você tem a variável risco-retorno em ação, você consegue fazer com que o seu setup de trading seja mais lucrativo. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que você tem um setup de trade, uma estratégia, e essa estratégia te dê 40%, apenas 40% de acerto. Então significa que se você fizer o quê? 10 trades, dos 10, você vai estar ganhando 4 win e vai estar perdendo 6. Só que com a gestão de risco gerenciada, ou seja, você sabendo que todos os loss que você teve foi apenas 1%, ou 2%, ou 3%, ou 5%, aí você que escolhe, né? Só que você sabe exatamente qual que é o loss em cada um dela. E você trabalhando com a gestão risco-retorno, você pode ter um retorno de 2, 3, 4 vezes maior que o risco. Então, por exemplo, aqui mesmo, se você trabalha com gestão de risco de 1 para 2, ou seja, você arrisca 1% para ganhar 2%. Nessa simulação aqui, você perdeu 6%. Você perdeu 6, então 6 vezes 1%, você perdeu 6% da banca aqui. Porém, você ganhou 4. 4 vezes 2%, ou seja, você ganhou 8. Mesmo assim, você está saindo 2% positivo, mesmo com um setup de trade horrível como esse aqui, tá? Um setup de onde você está perdendo mais que ganhando. Então essa é a grande vantagem de você utilizar o stop loss gerenciável. Outra coisa que você precisa saber e entender é o seguinte, cada par de moeda, o mercado tem um valor para o seu PIP. Então, por exemplo, você pode até fazer um teste aí. Se você abrir uma operação com euro-dólar, você vai observar que se você, por exemplo, colocar o seu stop ou o seu take 10 pips acima, e você tiver com um lote, por exemplo, 0.10, você vai perceber que você vai fechar a operação ali com praticamente 10 dólares ou no stop loss de menos 10 dólares. Agora, se você abrir uma operação com outro par de moeda, por exemplo, GBP NZD, ok? Libra contra dólar neozelandês. E você também coloca ali os mesmos 10 pips de stop ou de take, você vai perceber que quando atingir esses objetivos, o seu lucro vai ser em torno ali de 6 dólares, de 5, 6,5, 7 dólares. Vai ser bem menor. Por quê? Porque cada par de moeda tem o valor correspondente ao seu valor de mercado, ao seu valor de PIP de mercado. E aí que entra uma calculadora que você vai encontrar num site chamado MyFXBook, que eu vou deixar o link aí na descrição. Nessa calculadora você escolhe os pares de moeda e você coloca o percentual de risco, o tamanho do seu stop loss e ele vai calcular para você exatamente o tamanho do lote. E você pode fazer o teste, você vai mudando os pares de moeda e você vai perceber que o lote vai se alterando também. Então é bem diferente de você trabalhar com lote fixo ou até mesmo utilizar apenas o stop loss técnico, porque o stop loss técnico você precisa saber o quê? Calcular o tamanho do lote para que esse stop loss, o tamanho desse stop loss não seja grande demais. Imagine que você estava nessa estrutura e esse espaço aqui do reteste até o stop loss, imagine que seja 80 pips. Cara, você tem que saber se vale a pena entrar nessa operação com lote fixo. Ah, detalhe importante, lote fixo é o seguinte, cara. Você entra numa operação com stop loss de 30 pips, você pode entrar em outra operação com stop loss de 50 pips, você pode entrar numa operação com stop loss de 70, de 20, de 15. Tá percebendo que aqui você não tem uma constância no sentido de controle do risco? Por quê? Se você está utilizando lote fixo, aqui seria 30 dólares, aqui seria 50, aqui seria 70, aqui seria 20, aqui seria 15, arredondando aproximadamente. Para você recuperar, por exemplo, se nessa operação aqui você ter o loss, você teria que fazer 2 trades para recuperar esses 70 pips de loss. Por isso que eu sou apaixonado pela parte aqui que você faz o stop loss gerenciável e consegue assim calcular o lote exato, independente do tamanho do seu stop loss, aí se é de 30, 50 pips, você vai estar sempre com o mesmo risco. Beleza? Então a aula de hoje era isso aí e a gente se vê no próximo vídeo.